Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Mais um domingo de Deus nas nossas vidas, em que Ele nos permite estudar a sua palavra. Estamos aqui, queridos, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? E a lição, amados, é a lição de número 6, tá? Esta lição trata do tema orando, contribuindo e fazendo missões. Orando, contribuindo e fazendo missões. Querido, a lição é a lição de número 6 do dia 5 de novembro de 2023. E o nosso textuário é o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 8. A verdade prática da nossa lição, segundo o autor da revista, é a seguinte: nem todos são chamados para ir ao campo missionário. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir com essa obra. Posso até não ter sido chamado para ir para o campo, mas fui chamado para orar pela obra missionária, fui chamado para contribuir com essa obra. Amados, a nossa leitura da lição, a leitura básica na nossa classe, está em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 18 ao versículo 20. Diz assim, Efésios 6, 18 ao 20. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, querido? Oremos ao Senhor. Nosso amado Deus, nosso Pai que está nos céus. Deus de Israel, nós louvamos ao Senhor pela graça, pela vida e pelo privilégio que temos de termos esta tão nobre missão, Pai, de ir, de orar e de contribuir para a obra missionária. Abençoa, meu Deus, todos que irão assistir, meu Deus, este vídeo através da TV, da CBC TV, através do YouTube, ou ouvir, meu Deus, esta lição através da rádio CBC Gospel. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição de hoje, eu quero agradecer a nossa convenção do estado do Amapá, que foi uma convenção muito abençoada. Tivemos ali uma grande abençoada acolhida. Eu quero agradecer todos os nossos irmãos da comunidade batista cristã, na pessoa do bispo Silvio Ney e do pastor Paulo Machado, que Deus os abençoe grandiosamente. Queridos, há várias formas de se fazer missões nos dias de hoje, tá? E como sempre houve, tá? Por exemplo, orando. Eu posso fazer missões orando? Posso. Por quê? Porque é bíblico. Orar por todos os santos
é bíblico orar para que nossos pastores, nossos missionários possam ir ao campo pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também eu posso fazer missões contribuindo para que aqueles que têm o chamado para ir possam ir. E eu aqui vou estar contribuindo, vou estar segurando a corda para que aquele irmão possa descer até lá onde eu não posso ir e fazer a obra de Deus. Mas eu estou aqui fazendo missões através das minhas contribuições. E a outra forma é realmente eu arregaçar as mangas e ir para a obra missionária. Recentemente eu publiquei aqui um vídeo, dos nossos irmãos lá em Moçambique, indo 600 quilômetros num comboio, descendo, atravessando rios para fazer missões numa cidade, aliás, numa província, tá? a 600 quilômetros de distância. Foram ali. Eu não estava lá, mas ao mesmo tempo nós estávamos ali por causa da nossa contribuição missionária para que aqueles nossos irmãos chegassem até aquele lugar e falassem do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, irmãos, há várias formas de fazer missões hoje: orando, contribuindo e indo. Então, queridos, o reino de Deus, tá? No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto, não é verdade? A sua particularidade. Então, por isso, há uma multiforme maneira de se fazer missões. Eu não sei qual é a sua particularidade, peculiaridade, se você tem um chamado ou não, mas você pode não ter um chamado para ir ao campo, mas você tem um chamado para fazer missões, orando ou contribuindo e orando pelo reino de Deus, pela sua multiforme graça na vida de todos nós. Queridos, a nossa lição hoje tem o objetivo de nos ajudar em 3 aspectos aqui. Por exemplo, expressar a importância para missões. O objetivo da lição hoje é mostrar para cada membro, para cada cristão, para cada pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo, a importância, tá, da oração pela causa de missões. Às vezes nós oramos, irmãos, por tantas situações que são necessárias, mas temos esquecido ou não está na nossa agenda de oração a obra missionária. Segundo, queridos, pontuar a bênção de contribuir para missões. Meus queridos, nós contribuímos às vezes para um chá de bebê na igreja, para uma festinha, para uma atividade na igreja, para as obras sociais da igreja. Somos mão abertas, mas esquecemos de contribuir financeiramente para a obra missionária, para que haja salvação de mais almas. Olha, precisamos aprender que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós cristãos precisamos ter amor pelas almas perdidas. Tá? Terceiro, refletir a respeito da vocação missionária. É importante isso. Às vezes nós dizemos, eu não tenho chamado. Mas aí nós começamos a orar por missões, nós começamos a ajudar financeiramente a obra missionária, e quando menos esperamos, nós estamos lá no front, lá na frente, lá no campo de batalha, levando a mensagem de Jesus Cristo. Queridos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Tá? E essa passagem, que é uma passagem bíblica,
como também outras referências ao longo do Novo Testamento, mostram que a prioridade da igreja, amados, é a evangelização do mundo. Então, a prioridade da igreja não é confraternizações, não é atividades puramente social. A prioridade da igreja é ganhar almas para Jesus. Tudo que nós fizermos na igreja, como igreja, que não tenha o objetivo de ganhar almas para Jesus, não está dentro dos padrões da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizermos na obra de Deus, que fizermos na igreja, seja como obra social, estrutural, familiar, precisa estar voltado para a salvação de almas. Este é o ministério da igreja. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Amados, a lição está dividida em pontos, em tópicos. E o nosso primeiro tópico fala sobre a oração pela causa missionária. A oração pela causa de missões. E o nosso primeiro ponto deste tópico fala sobre a importância da oração na obra missionária. Será que você já se perguntou se a sua oração é importante para a obra missionária? Se a sua oração é importante para o seu pastor, para o seu missionário que sai da sua terra ou que sai da sua igreja, que vai para um outro lugar pregar o evangelho, às vezes um lugar hostil, às vezes um lugar difícil de se granjear recursos, mas ele sai da sua igreja, né, do meio da sua família e vai para este lugar. Você já pensou, já se perguntou quão importante é a sua oração por este pastor que está indo para a obra missionária, por este pastor que está saindo para ir para um lugar distante, pregar o evangelho, às vezes num comboio, às vezes de canoa, às vezes de catraia, às vezes de rabeta, às vezes no carrinho, às vezes de moto, às vezes de bicicleta, e às vezes nem bicicleta tem. Meus queridos, precisamos realmente refletir sobre quão importante é a sua oração pela obra missionária. Aquele pastor, aquele evangelista, aquele missionário que está lá no interior do Amazonas, que está lá numa cachoeira, num rio tão longínquo, ele está ali dependendo das nossas orações para fazer a obra que Deus o enviar a fazer ali. Obra esta que você ou eu não temos condições de chegar lá. Mas olha, a nossa oração, ela vai longe. A nossa oração, ela vai até o trono de Deus. E lá do trono de Deus é enviado e chega lá onde está aquele nosso missionário, lá, meu querido, naquele lugar tão longínquo, lá nas cabeceiras de um rio, lá em um lugar que você nunca sequer imaginou como é. A sua oração chega lá instantaneamente, porque o Senhor vai refletir a tua oração em bênção na vida daquele homem ou daquela mulher de Deus que está fazendo ali aquele trabalho. Então, embora, amados, considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, a gente olha e diz, puxa, esse homem é um gigante, esse homem desbravou, né, o evangelho na Ásia, esse homem é um gigante na fé. Mas o apóstolo Paulo, ele não dispensava as orações das igrejas, pois ele possuía, amados, um profundo senso de necessidade dessa disciplina na sua vida espiritual. Então, para o apóstolo Paulo, amados, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária, né? Então, a minha oração,
a sua oração é fundamental para a obra missionária, para a obra dos pastores, para a obra dos evangelistas, para a obra daqueles que Deus chamou para enviar. Então eu preciso entender o seguinte, que eu posso não ter sido enviado, mas com certeza eu fui chamado. Você pode não ter sido enviado, mas com certeza você foi chamado para orar e para contribuir. Amados, fazer missões significa ir ou orar e contribuir para o reino de Deus. A partir disso, amados, a partir dessa necessidade, né, que estamos vendo de Paulo aqui, em Efésios, no capítulo 6, versículo 18 e 20, vamos ler aqui, diz assim: e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, diz o apóstolo Paulo, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, querido? Então, olha só, queridos, a partir disso aqui, nós não podemos imaginar uma obra missionária, uma obra de missões, sem pessoas como você, como eu, como nós cristãos, comprometidas com a disciplina da oração em prol de missões. Então, nesse sentido, nós passamos a destacar aqui, irmãos, pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária, tá bom? Primeiro, aqui, interceder, tá? Então, veja bem, uma das finalidades da oração é interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas, tá? Sejam abertas, tá certo? Paulo fala aqui aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2 e 3, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração, vigiando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, a partir, amados, desse texto, nós vamos ver aqui a necessidade, tá, de intercedermos pela obra missionária. Você tem orado pelo seu pastor que está fazendo a obra, missões local, missões em outros lugares e às vezes até missões transculturais? Você tem orado por ele? Você tem orado pelos pastores do seu ministério, da sua convenção, que estão em outros estados, que estão em outros municípios, que estão nas regiões interioranas, nas regiões ribeirinhas, muitas vezes com dificuldade até mesmo de locomoção, mas estão fazendo a sua parte, a obra missionária. Você tem feito a sua, que é orar por esta obra? Queridos, precisamos interceder, tá, pela obra missionária. Então, o que nós temos aprendido aqui é que a oração, no contexto de missões, tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Amém, querido? Então, querido, o terceiro ponto, que é a segunda necessidade, né, e importância da oração, da intercessão, da oração, é despertar a igreja local. Né? Quando eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo pela obra missionária, eu estou pedindo por almas, eu peço a Deus, salva almas para o teu reino, né? Então, amados, eu estou também despertando a igreja local
para a obra missionária. Então, a disciplina da oração missionária aumenta no coração do crente, tá? O desejo de fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos, até mesmo de ser um enviado. Começa tudo na oração, começa tudo no clamor, começa tudo, amados, quando nós adquirimos este sentimento de amor pelos perdidos da nossa Jerusalém, perdidos da Judéia, perdidos da Samaria, perdidos do mundo inteiro. Amém, querido? Então, a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja para a obra missionária. Queridos, é importante nós entendermos isso aqui. O segundo ponto da nossa lição o segundo tópico fala sobre contribuindo para missões. Queridos, quando se trata do financeiro, se torna assim já mais complicado, mais difícil. Eu posso até orar, mas contribuir, eu já ganho muito pouco, eu já vivo com dificuldade. Mas o Senhor tem nos orientado através da sua palavra que nós devemos contribuir segundo Deus propôs no nosso coração. Se Deus propôs algum valor no nosso coração, é porque Ele vai suprir as nossas necessidades, se houverem alguma delas. E olha, as minhas orações e as minhas contribuições são computadas e transformadas em bênçãos na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, na minha vida social e na minha vida financeira. Então, contribuindo para missões, o sustento dos missionários. É muito importante quando a igreja, quando o crente se preocupa com o sustento dos missionários. Algumas pessoas pensam que o missionário vai para um lugar e ele chega lá e já vai ganhar rios de dinheiro, já vai arrumar um trabalho, já vai arrumar algo para fazer. Ele chega lá e vai ter que passar por aquele processo de adaptação. Ele vai procurar ganhar a confiança das pessoas e se estabelecer naquele lugar. E isso leva tempo. E ele precisa do suporte da sua igreja. Tá, irmãos? Então, com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes, que os levitas, eles deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, está aqui em Levíticos, no capítulo 7, versículo 28 ao 36, tá? Que você pode conferir na sua casa. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito tirará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e dos seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo pelas suas
gerações. Então, amados, aqui está, tá? Como os profetas, como os sacerdotes, como os homens de Deus, os missionários são sustentados. O apóstolo Paulo, ele instruiu aos irmãos lá de Coríntios, né? Na sua carta aos Coríntios, ele ordenou assim também. Ele diz: assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 14. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus, lá no Mateus capítulo 10, versículo 10. Em Filipenses, também, capítulo 4, 10 a 20, encontramos os ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam o apoio financeiro. Tá? Então, após ter deixado a cidade de Filipos, por exemplo, Paulo foi para onde? Ele foi para Tessalônica. Tá, amados? Para pregar o Evangelho. E os filipenses enviaram o apoio financeiro, como também material, para o apóstolo. Tá, irmãos? Tá? Ajudando a manter o apóstolo ali, amados, na cidade de Filipe, na obra missionária. Segundo, amados, contribuir para missões e juntar, ou seja, juntar tesouro nos céus. Contribuir para missões é juntar tesouro nos céus. Em Mateus 6, 20, nós lemos o seguinte: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Tá? Então, amados, nós lemos aqui em Mateus 6, 20, que devemos juntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, também não roubam. Esse versículo, amados, revela um contexto de quem, tá? Diz aqui o seguinte: nem ladrões minam, nem roubam. Então, revela aqui um contexto de quem domina o coração do ser humano. Né? Quem é que domina o meu coração? Tá? Quem domina o seu coração? Deus ou os tesouros da terra? Quem é que tem dominado você? Deus ou Mamon? Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu. Não é? Quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois a sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos ali na eternidade, queridos. Então, por isso somos convidados a sermos participantes na cooperação, na obra missionária, com a nossa ajuda financeira, a nossa oferta de amor. Muitos crentes têm declarado o seguinte: eu já entrego o meu dízimo. Então, tudo que eu poderia fazer por esta obra, por obra missionária, eu já faço. Eu já sou dizimista. Já é uma carga muito pesada que eu tenho que carregar por toda a minha vida aqui na terra. Então, já fica difícil eu entregar o dízimo e ainda contribuir para a obra missionária. Querido, tudo que você faz aqui pelo reino de Deus, você está acumulando tesouro lá no céu. Amém? Outro ponto, que é o terceiro, é contribuir para missões. É um peso, é um fardo ou é um privilégio? Contribuir para missões, queridos, é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio das nossas cooperações financeiras ou através das nossas orações, muito especialmente aqui
na cooperação financeira, sabermos que Bíblias estão chegando, amados, em lugares que nós nunca pensaríamos que iria chegar, que nós nunca imaginaríamos que iriam chegar, lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, como na África, na Europa, lá no outro lado do mundo. Tá? Então, participar, amados, dessa obra missionária na cooperação é um privilégio do crente, é um privilégio espiritual. Tá? Se nós não podemos participar de maneira presencial, eu não posso ir, mas eu estou contribuindo com quem está indo fazer a obra missionária. Então, amados, quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo ele está ajuntando tesouros no céu, tá? Então tudo que eu faço pela obra missionária, tá? Eu estou juntando tesouro no céu. Eu estou enviando para lá, para a glória, onde eu irei morar eternamente. No nosso terceiro tópico, irmãos, fala sobre a chamada para ir. Olha, você sabe que você tem um chamado, não é verdade? E na obra missionária, Deus chama pessoas para orar pela obra missionária, chama pessoas para contribuir para a obra missionária e chama pessoas para ir ao campo missionário. Qual é o seu chamado? Muitos poderão dizer assim: o meu chamado é somente para orar. E outros poderão dizer assim: é mais fácil contribuir do que orar. Mas também tem outros que dizem: não, eu prefiro ir. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que quem ora, está orando, está ajudando alguém a chegar lá e fazer a obra. Quem contribui, está orando, está ajudando alguém a chegar lá e se manter na obra. E quem vai, está indo, está orando e está contribuindo, está fazendo as três coisas. As três coisas. Então nós precisamos investir no nosso chamado. Tá? Deus, amados, Ele quer usar cada crente. Se Ele quer usar cada crente, significa que todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando assim as boas novas da salvação aos moradores do campo, aos moradores da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, aos profissionais liberais, aos deficientes físicos, às prostitutas, aos homossexuais, aos dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Então, Deus deseja usar, amados, a sua igreja em todos os lugares, em hospitais, em presídios, em albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual e assim sucessivamente. Então, assim, amados, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará, Ele não enviou anjos e nem enviará anjos. Ele vai usar homens e mulheres. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte em Hebreus 2, versículo 16, ele diz: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E Pedro fala aqui o seguinte, em 1 Pedro capítulo 1, verso 12, ele diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. É vontade dos anjos pregar o Evangelho, é vontade dos anjos continuar anunciando aquela mensagem que eles anunciaram no nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra,
aos homens de boa vontade. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eles querem continuar, eles têm desejo de fazer isso, mas Deus foi a você e a mim. Deus separou-nos para esta obra. Separou você para ir, ou você para orar, ou você para contribuir. Separou você para ir, para orar e contribuir. Separou você para fazer a obra missionária. Tá certo, queridos? Então, não esqueça jamais disso. Segundo, a chamada missionária. Amado, nas Escrituras nós vemos que Deus chama pessoas, tá? Para uma grande obra. Por exemplo, o profeta Isaías, ele foi chamado por Deus, ele estava no templo, estava adorando, e Deus chama lá. Aqui em Isaías 6, verso 8 e 9. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, queridos, o profeta Jeremias, ele recebeu a sua chamada antes mesmo do seu nascimento. Jeremias aqui, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz para ele o seguinte: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Deus te escolheu, querido, para a obra missionária. Seja para ir, seja para orar, seja para contribuir. Você, eu, nós somos um escolhido. Então saiba disso. Você é um escolhido. Pegue no seu coração e diga: eu sou um escolhido para fazer missões através da minha oração, através da minha contribuição e através da minha disponibilidade para ir fazer missões. É importante que Deus, ele deixa bem claro uma coisa aqui: eu posso ser missionário aonde? Na minha Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Isso significa que eu preciso fazer missões dentro da minha própria casa. Às vezes tem pessoas que querem fazer missões, meu amado, lá na África, mas ainda não fizeram nem na sua Jerusalém, ainda não fizeram nem na sua casa, ainda não fizeram nem na sua Judéia, nem nas pessoas que estão ao seu redor, ainda não fizeram nos municípios, nas cidades ou nos vilarejos, nos distritos vizinhos, e querem ir para a África. Começa a missão em Jerusalém. A tua Jerusalém, a tua casa, é a tua família. Começa fazendo missões. Você tem um chamado. Saiba disso, querido, tá? Você tem um chamado. Então, amados, o perfil da pessoa vocacionada. Mas será que eu sou um vocacionado? Será que Deus me chamou? Podemos dizer, amados, que há um conjunto de competências necessárias. E precisamos atentar para isso e assumir esse perfil, tá? Para podermos ir ao campo. Então há o perfil do que ora, o perfil do que contribui, o perfil do que vai. Mas o importante de tudo isso é fazermos a obra missionária. Para concluir, querido, nosso propósito é que a partir desta lição, são palavras aqui do autor que eu faço minha, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé. Cada aluno se comprometa com a obra missionária, tá? Que se coloque à disposição para se dedicar à obra missionária. Que sempre esteja disposto a ir
a orar, a contribuir e a fazer a obra de Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê bênção, que o Senhor te esclareça na sua palavra. Amém? Então, amados, hoje nós aprendemos que a oração era para o apóstolo Paulo, tá? Algo essencial. A oração era para o apóstolo Paulo, meus queridos, um fortalecimento, algo necessário, algo vital, né, para a sua vida, né? Aprendemos também que devemos orar, né, no contexto, né, de intercessões por missões. Nós devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Então, quando você ora por missões, peça para que as portas sejam abertas, para que ao abrir da boca do missionário, a palavra que sai alcance, encontre guarida nos corações das pessoas, tá? E, queridos, aprendemos também que após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho. E os filipenses contribuíram para esta obra missionária, né? E nós também aprendemos que as boas novas de salvação aos moradores do campo, né, dos campos, das cidades, aos estudantes, né, às donas de casas, aos órfãos, aos profissionais liberais, aos deficientes físicos, às prostitutas, aos homossexuais, aos dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar, né, nós devemos levar as boas novas da salvação. Isso é fazer a obra missionária. Eu não preciso sair daqui para a África, porque aqui mesmo eu encontro pessoas que se enquadram dentro desses grupos. Eu preciso começar aqui na minha Jerusalém para poder chegar até os confins da terra, né? E aprendemos que existem competências para o desempenho do chamado missionário. Então, meu amado, te coloca na disposição de Deus, na dispensação do Espírito Santo, ouve o teu chamado, entrega a tua vida para a obra missionária e começa ainda hoje, orando, contribuindo, indo fazer missões. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, por tua obra, por tua vida. Te louvamos porque tens nos abençoado grandiosamente. Obrigado por esta lição, Pai, e nos dá a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, fica com Deus, que Ele, o Senhor, te abençoe grandiosamente. Como dissemos, a lição que estudamos é a lição número 6. Tá? Com esse tema maravilhoso, orando e contribuindo para a obra missionária. No próximo domingo nós estamos com a lição número 7, do dia 12 de novembro, responsabilidade da igreja com os missionários. Amém? Aqui, ó, responsabilidade da igreja com os missionários. Amém? Eu espero você no próximo domingo. Peço a você que faça uma visita para a gente. Daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, eu estou lá no Templo Sede da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz de Chaves. Estamos ali, querido, para ministrar presencialmente a Escola Bíblica Dominical. Mas você que mora aqui em Santo Antônio do Tauá, faça-nos uma visita. Ou visite uma das nossas igrejas pelo Brasil. Deus abençoe você. Se você quiser mais informações sobre a Comunidade Batista Cristã, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 0 operadora 91 984 56 2206. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Amém.